Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. E nesse vídeo de hoje a gente vai comentar aí mais uma vez sobre a demissão do Felipão, né? E aqui no canal ainda não comentei, mas assim, durante a semana a gente viu demais falando aí, todo mundo repercutindo sobre essa demissão. Eu vou tentar aqui falar aqui colocar aqui alguns pontos de vista, né, que talvez você ainda não tenha verificado, né? Você talvez não tenha olhado por esse lado. Então, já vai deixando seu like, já vai se inscrevendo aí no canal para a gente poder comentar isso aí e entender o porquê que foi tão polêmico, né? O porquê que as pessoas falaram tanto aí sobre essa demissão do técnico Luiz Felipe. Bom, começando falando, o Felipão, ele foi contratado no ano passado, né, para a vaga do Kudê, né? O Atlético Mineiro teve um problema com o Kudê. Começou muito bem, né? Com muita expectativa de conquistar a Libertadores, aquela história toda, o Brasileirão. Tem um elenco muito bom, recheado de estrelas, o Atlético Mineiro, né? Como a gente já bem sabe aí. No entanto, no meio do caminho ali, os jogadores começaram a sair, né? Então, eu imagino que o salário é muito alto, né? O Atlético tem uma dívida muito grande, né? E o clube vai administrando essa dívida, né? E aí perdeu vários jogadores, né? E o Kudê chegou em determinado momento que ele perdeu a paciência e numa coletiva, né? Ele chegou e colocou tudo para fora e falou um monte de coisa, falou do clube, né? Então, assim, naquele momento, quando aconteceu isso, a gente não entendia bem o porquê que o Kudê estava se expressando daquela maneira e foi a interpretação que se deu foi de que era um cara arrogante, um cara que não é aqui brasileiro e que falou mal da instituição Atlético Mineiro, né? Então isso pesou muito, falar, esse cara tem que sair fora mesmo. Com certeza o que ele fez não foi certo, né? Expor da maneira que expôs o clube, mas na real a gente vendo de fora hoje, depois que já se passou muito tempo, eu imagino que o cara devia estar ali realmente de saco cheio com toda a situação, porque foi prometido uma coisa, né, que seria montar um time com as peças e tal, e chegou no meio do caminho e começou a mandar embora os jogadores. Então isso é uma prática que tem acontecido aí no Atlético Mineiro nos últimos anos, né? Eles colocam lá um técnico, né, colocam lá as pessoas de confiança, mas na real mesmo não é aquelas pessoas que mandam. A coisa não vai acontecer como o cara quer ali, né, porque tem alguém por trás, né, essa diretoria aí, não digo essa diretoria que está no momento, né, mas tem alguém superior ali sempre que comanda, né, e que fala, não, isso não vai acontecer. Então, dito isso, né, toda essa confusão que se deu ali com o Kudê, a alternativa, né, vamos dizer assim, foi o Felipão, que estava fazendo um trabalho interessante no Atlético Paranaense, tinha chegado numa final de Libertadores, né? Então trouxeram o Felipão. E aí o Felipão começou mais ou menos e tal, mas no final do campeonato o Atlético embalou e chegou a brigar pelo título, né? Até a última rodada estava ali brigando pelo título, né? Apesar assim aí precisava de uma goleada e tudo mais, né? Aquela história lá, né? E aí no último jogo até perdeu, mas assim, de fato chegou brigando. Então isso foi muito interessante para o Galo, porque estava em determinado período ali na temporada até meio que desacreditado. E além disso conseguiu lá a vaga na Libertadores, na fase de grupos direto, né? Que foi importantíssimo para o planejamento do clube. Bom, e aí muito criticado o Felipão, tal, começou o ano. E no começo do ano ali, eu considero que apesar do Atlético Mineiro estar na final do Campeonato Mineiro, né, a campanha foi um desastre. Acho que desastre é uma palavra muito forte, né, mas foi uma campanha de desempenho muito ruim, né? O Atlético já começou derrota na estreia, depois perdeu para o Cruzeiro, né, jogando em casa, né, então assim, isso aí é terrível, né, para o torcedor, toda a rivalidade, estádio novo, e você perder para um time do Cruzeiro, que é um time tecnicamente muito inferior ao time do Atlético, né, tem muito menos opções ali, muito menos jogadores
que o Atlético, né, para poder trocar e fazer ali as táticas que forem necessárias, mudar ali durante o jogo. O Atlético tem muito mais opção, o elenco muito mais modesto, o Cruzeiro, e conseguiu a vitória. Então isso aí pesou muito, né? E aí o Atlético não jogava bem, aí chegou na semifinal, né, contra o América com a vantagem no primeiro jogo. O Galo conseguiu vencer por 2-0, né, no jogo com a América, não jogou mal. E no segundo jogo o time foi dominado assim, pelo América em grande parte ali da partida, né? E talvez ali por muito pouco, né? Por muito pouco, acho que valeu mais o talento individual, né, de jogador como o Paulinho, que decidiu a partida. Então, assim, no frigir ali dos ovos ali, foi assim, por pouco que o Atlético não perdia ali, né, aquele jogo pro América. Se a gente for pensar na rivalidade ali e tal, vamos dizer, é até aceitável, né, porque é um clássico e tal, Atlético e América, mas existe uma discrepância muito grande entre os elencos. O América está na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o América tem um elenco muito mais modesto do que o Atlético. O Atlético é um elenco recheado de estrelas, né? Eu acredito que é um dos melhores elencos do Brasil. E, de fato, o Filipão não conseguia fazer o time jogar. Bom, anotei aqui o desempenho do Filipão, né? Então foram 41 jogos, 19 vitórias, 10 empates e 12 derrotas. Então, de acordo aqui com as minhas contas, foram 54,47% de aproveitamento, né? Eu já vi pessoal na imprensa aí falando até 55%, né, arredondando, mas de acordo com a minha conta, né, 54,47%. Né? Então arredondaria para baixo, 54% de aproveitamento. Bom, então os motivos da saída foram basicamente esses aí que eu elenquei, né, que são principalmente de desempenho. E aí a gente teve assim versões diferentes, né? A imprensa aqui em Minas Gerais falou uma coisa, né? E a imprensa do Rio São Paulo, ali do eixo ali, Rio São Paulo, falou outra coisa, né? A respeito dessa saída do Filipão. E ainda, vamos dizer, tem uma terceira via, né? Vou chamar assim, de a versão oficial, que é a versão do clube, né? Assim, até então seria a versão oficial. Bom, então vou começar aqui falando da versão da imprensa aqui de Minas Gerais, né? Então, de acordo com um jornalista, não lembro aqui o nome, da Rádio 98, que é uma rádio tradicional lá em Belo Horizonte, era uma rádio que antigamente tocava rock e tal, hoje em dia mais coisa de esporte. Eu não acompanho muito, mas eu sei que tem programas assim que são relevantes assim para o público de Belo Horizonte, né? Então eles estão sempre cobrindo ali os times de Minas Gerais, né? Cruzeiro, Atlético e América e tal. E tem muito bons jornalistas lá, né? É uma rádio muito séria, muito profissional, bem bacana assim até, né? E aí eles falaram que depois desse jogo aí contra o América, né, diz que o Filipão xingou muito, né, ficou realmente exaltado ali no vestiário, teve uma briga muito grande, e que em determinado momento ali, no calor daquela briga, ele começou a falar mal do elenco, falar mal da instituição, do clube, e isso, de certa maneira, chegou nos ouvidos do presidente, né, e aí o presidente do Atlético não gostou dessa situação e decidiu tomar a atitude, né, de demitir o Filipão. E ainda a imprensa tem uma versão, né, de que o Rodrigo Caetano, né, era o diretor de futebol do Atlético, né, foi uma contratação, acho que ele era do Internacional, é um nome assim do momento, né, que no Brasil também tem isso, né, às vezes esses diretores de futebol, né, o Alexandre Matos, por exemplo, foi demitido do Vasco, mas se a gente for pensar, sei lá, 4, 5 anos atrás, esse cara estava em alta, tudo era Alexandre Matos, né, ele era daquele time do Cruzeiro, que foi campeão lá da Copa do Brasil, depois foi pro Palmeiras. Então, assim, o cara estava em alta. Foi pro Atlético Paranaense, né, que chegou no final do Libertadores, né, lá. E aí, essa semana foi demitido do Vasco, né? Então, quer dizer, é muito subjetivo, né, esse mundo do futebol, né?
Bom, e aí o Rodrigo Caetano foi chamado para a seleção brasileira, né? E aí parece que foi o Rodrigo Caetano que trouxe o Filipão, né? E era ali, de certa forma, o amparo do Filipão, né? O cara que tinha ali uma referência ali, o Filipão sempre tinha uma referência nele ali para um apoio dentro do clube. E com a saída, né, do Rodrigo Caetano, o Filipão ficou sem esse apoio, ficou se sentindo isolado ali no clube e pediu para sair, né? Então, eu escutei as pessoas aqui na imprensa falando isso. E aí, eu vou falar agora da versão oficial, né? Antes da gente trazer aqui algumas reflexões, né? Então, a versão oficial do Atlético foi que, em comum acordo, né, com o Filipão, eles decidiram pelo encerramento dos trabalhos, pelo desligamento, e que foi tudo em comum acordo, né? De forma muito saudável, muito amistosa, e que as duas partes chegaram à conclusão que era melhor encerrar o vínculo e tal, e acabou, né? Foi bom enquanto durou, né? Essa é a versão do Atlético Mineiro. E aí a gente tem a versão lá do eixo Rio-São Paulo, né? Então, a gente teve muita repercussão, né? Várias pessoas aí se manifestando, né? Criticando a postura, né? Principalmente do Atlético, porque, segundo a imprensa lá do eixo Rio-São Paulo, o Felipão não pediu para sair, ele foi demitido, né? A diretoria do Atlético o demitiu, né? Então, assim, é muito complexo essa situação, né? É sempre complicado a gente de fora analisar, porque a gente não sabe de fato o que acontece, né? E provavelmente nunca vai saber ali, porque realmente ali, essas coisas aí de futebol ali, fica a decisão ali entre eles ali, né? E a gente nunca sabe bem o que passa na cabeça deles, eles nunca expõem claramente isso nas coletivas e tal, então é difícil a gente saber. Mas o fato é o seguinte, né, a reflexão que fica, né, que muitas vezes o Atlético Mineiro, eles fazem essas contratações e tal, e chega uma decisão superior e muda as coisas todas. Então, às vezes você pensa, poxa, para que você vai contratar um técnico? Para que ter diretor disso, diretor daquilo, se sempre vai ser o presidente lá do clube, né? O cara que vai ditar as regras, né? Me parece aquelas empresas assim que tudo que você vai fazer, você tem que mandar uma cópia do e-mail para o presidente da empresa, né? O presidente da empresa tem que saber de tudo e tem que participar de todas as decisões. Então, de fato, eu não vejo assim autonomia lá para desenvolver o trabalho, né? Então, isso mostra assim, um certo amadorismo ali na gestão. E ainda comentando assim, né, sobre o Atlético, é bom a gente frisar assim, que o Atlético recentemente se transformou em SAF, né? Também, e a associação do Atlético, né? Os clubes aqui no Brasil, eles se organizavam dessa maneira, né? Eram associações, né? Então, as associações, elas são entidades assim da sociedade civil, né, de certa forma organizada, e aí sob um estatuto, né, que vai ser ali registrado no cartório, funda-se lá o clube, né, e tudo mais. Só que, sistematicamente, né, esses clubes aqui no Brasil, essas associações, né, de clubes aí de futebol, né, elas não pagavam imposto, né? Assim, tinham dívidas trabalhistas enormes, assim, né? Não recolhiam os impostos lá do Ministério do Trabalho, né? Então, de tempos em tempos, né, sempre entrava um presidente assim no Brasil que perdoava os clubes de futebol, né? Para que aquilo ali acontecesse, né? Porque meio que é uma coisa até que cultural, né? Pô, você vai dizer do Flamengo, do Atlético Mineiro, o que é em Belo Horizonte e tal, né? Do Corinthians em São Paulo, Palmeiras. São entidades realmente que fazem parte da cultura nacional, né, do Brasil, né? Realmente são coisas assim que estão ali entrelaçadas ali com a cultura do nosso país e do nosso povo, né? As pessoas gostam daquilo e tudo mais. E aí, no caso do Atlético Mineiro, né, trazendo o exemplo para essa discussão que a gente está tendo aqui do Atlético, a gente vê que
esses presidentes aí do Atlético, né, que na época da associação eram pessoas extremamente envolvidas com a política, né? Eu cito aqui o Ziza Valadares, né, que foi presidente do Atlético ali nos anos 2000. A gente teve o Calil, né, o Alexandre Calil, o pai dele também foi presidente do Atlético. E ele depois foi prefeito de Belo Horizonte, né? Entrou para a política, assim, né? Virou político profissional, né? Depois foi candidato a governador do estado de Minas Gerais, né? Então, assim, essa associação foi uma associação que sempre teve grande influência, né? Na política e tudo mais. E aí, quando virou SAF, né? Então, assim, sistematicamente essas associações iam adquirindo dívidas enormes, né? E chegou no momento que essas associações, né, os clubes estavam praticamente para falir, né, vários deles, né. Eu acho que o exemplo mais claro foi o Cruzeiro, né, que estava realmente para fechar as portas. Então a associação teve que se reunir rapidamente para mudar o estatuto para poder fazer com que o clube se transformasse em uma SAF, né. Então o fato de se transformar numa empresa seria a salvação do futebol brasileiro, né? Isso para Cruzeiro, para Vasco, para Botafogo. E a questão do Atlético, eles foram lá enrolando, né? Enquanto podiam. Mas assim, o que eu quero deixar claro aqui é que enquanto eram associações, os clubes, eles eram extremamente endividados e tinham uma gestão no que diz respeito de econômica, assim, muito ruim, né? Nunca foram profissionais, né? Sempre estavam devendo. Então, ali no Atlético tinha um grupo, né, da associação que muitas vezes injetava dinheiro, salvava o grupo lá, que é esses R aí, que hoje fazem parte, né? O Rubem Menin, o Ricardo Guimarães, né? Então, esses empresários sempre colocavam ali dinheiro no Atlético. E no momento em que foi fazer a SAF, essa SAF, em vez de ser vendido para algum grupo de fora, né, como foi, no caso do Cruzeiro, foi o Ronaldo, né, assim, meio que é uma pessoa da casa, não é, né? Na verdade, ele não é de Belo Horizonte e tal, mas ele já jogou no Cruzeiro. Mas no caso, por exemplo, do América, né, se fez teve uma alternativa parecida com a do Atlético, né? As próprias pessoas ali que eram da associação meio que montaram uma empresa e compraram, né, e bancaram, investiram na SAF, né? Não veio um grupo de fora. E aí no Atlético também foi dessa maneira, né? E daí eu me pergunto muitas vezes isso, né? Será que essa associação, essa SAF do Atlético, será que ela realmente dá lucro? Ou será que ela só não sobrevive porque esses empresários de tempos em tempos vão e injetam dinheiro? Então, assim, pela forma como que eles levam assim essas questões aí de treinador, por exemplo, né, reflete muita coisa, né, mostra ali a falta de profissionalismo ali, tratar ali com essas questões, né, com o desempenho, com o trabalho e tal. Assim, evidente que o Filipão não foi um treinador que teve um desempenho, né, à altura do que é o elenco do Atlético e o que a diretoria esperava, mas a forma como que ele foi demitida, né, se de fato foi dessa forma, né, foi uma forma terrível, né, assim, como que se quebra um contrato e ele foi um profissional que ele entregou tudo aquilo que se propôs, né, o cara estava na Libertadores, classificado, o Atlético brigando por título até o final do Campeonato Mineiro, né, com chances aí de conquistar o título, né? Quer dizer, muito mais favorito do que o Cruzeiro, e mesmo assim foi demitido. Então a impressão que eu tenho é essa, que desde quando era associação e agora SAF, são os mesmos grupos que mandam ali no Atlético, né? Então o que tem que acontecer é o que é o desejo deles. Não, se os caras falarem, não, isso aqui eu não quero que aconteça, não vai acontecer. Tá certo, os caras são o presidente, mandam e tudo mais. Mas eu digo na questão da gestão e da administração, né? Então, muitas vezes eu acredito que você tem uma empresa mais moderna, você tem que dar autonomia ali para os gestores, né? Para quem está sob o seu comando, para que a coisa realmente aconteça e depois você vai corrigindo os erros, né? E outra coisa que eu queria destacar aqui também, né? Como que hoje a gente vê assim, uma explosão assim, desses canais assim, de futebol, né? Muitos canais assim, falando de futebol,
E eu, quando decidi falar de futebol, eu não queria falar sobre um clube específico, não ser um canal que falasse diretamente de um clube, mas que pudesse ali, de certa maneira, trazer uma opinião, deixar um espaço aberto para as pessoas comentarem sobre futebol, falarem a opinião deles, não vinculada ao que a gente fala aqui no Brasil, clubismo, né? Então o cara sempre vai defender o clube dele, né? Vai sempre passar pano. Então hoje a gente vê isso, né? O que parecia que era uma liberdade, né? Pô, todo mundo vai poder montar o seu canal, falar e tal e tudo mais sobre o clube, né? Lá aqui do coração. Hoje em dia não é mais isso, né? A gente vê que muitas vezes esses canais aí, né? Canais de clubes são canais assim totalmente chapa branca, né? Os caras me parece, não tem, eu tô afirmando isso, né? Mas a impressão que dá a você ver a opinião é que é parceiro do clube, né? É claro que tem que ser parceiro, mas assim, se você está se propondo a fazer uma coisa de comunicação e tal, você não vai de fato comunicar, informar aquilo. Você vai emitir uma opinião assim do clube, né? Então acaba que muitos deles assim são uma extensão ali da assessoria de imprensa do clube, né? Então muitos canais assim, né, vinculados assim ao Atlético já começaram a pipocar ali antes do Filipão ser demitido, né? Essa questão que o Filipão tinha pedido para sair do clube, né? Então quer dizer, uma informação ali estratégica assim, né? Para poder meio que fritar o Filipão, né? Para parecer que ele tinha pedido para sair. E, na real, o que a imprensa do eixo Rio-São Paulo falou foi que não aconteceu isso. O cara não pediu para sair, né? O Filipão não pediu para sair. Ele foi realmente demitido, né? Então, assim, é uma situação que é muito complicada, eu acho, assim. Isso pesa muito ali, eu acho, até para o elenco mesmo, né? Porque como você vê a forma como que a diretoria tratou o cara, né? Todo mundo tá vendo. Então, se trataram o Filipão, que é pentacampeão do mundo, já teve à frente de seleção brasileira, seleção de Portugal, grandes times aí do Brasil dessa maneira, como que não vão tratar o cara da base lá, o jogadorzinho que chegou lá e que está tentando a vida lá no Atlético Mineiro e tal? Com certeza vão tratar da mesma maneira, né? Então é uma coisa que é ruim, assim, né? Na questão profissional aí do futebol. Então essa demissão aí do Filipão, da forma que foi, realmente foi uma coisa terrível. E falando para fechar aqui o vídeo, né? O último comentário aqui é sobre o novo técnico, né? Me parece que o Vitor, né? Que é eu não sei bem qual a função dele ali no clube, né? Mas ele tem uma função estratégica ali na diretoria de futebol do clube, né? Não sei se ele é o atual diretor de futebol, né? Com a saída do Rodrigo Caetano. Mas o Vitor, aquele mesmo goleiro lá do título da Libertadores, né? Segundo as informações aí, ele está na Argentina, né? Então realmente me parece que eles estão atrás do Diego Milito, né? E que deixa eu confirmar aqui o nome, né? Na verdade é o Gabriel Milito, né? Que é irmão do Diego Milito, né? O Diego Milito era o irmão mais famoso, e aí tem o Gabriel Milito, que é um técnico lá argentino, né? E que eles estão atrás. Então essas aí são as informações, minha opinião sobre essa demissão do Filipão, que na minha concepção foi injusta pela forma, né? Não pelo desempenho, né? Então, se o Atlético achava que o Filipão não deveria ser o técnico, né, não estava satisfeito, já deveria ter mandado o cara embora lá ano passado. Então, sistematicamente, eles demitem técnico no meio do ano, né? Isso aí já tem alguns anos que isso tem acontecido. Bom, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essa demissão e como que vai ser o resto da temporada aí do Atlético Mineiro. Eu fico por aqui, você que assistiu até aqui, muito obrigado. E até a próxima.